papo, gente, aqui, a gente vai falar sobre rachaduras, né, dos pés. É isso que tava tudo embananado? Tá certo. Você tá com os pés um pouquinho ressecado ou, de repente, com um pouco de rachadura, calosidade, principalmente bailarinas, meninas que gostam de dançar ou que fizeram muitos anos de balé. E isso acontece. Então, se você tiver alguma dúvida, já pode mandando aqui e-mail para vocebonita@tvgazeta.com.br, que a gente está recebendo a doutora Carolina Marçom, que é dermatologista. Tudo bem? Tudo bem? Eu achei que era outra pauta agora. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao Você Bonita. É ótimo a gente falar sobre isso, porque principalmente nas mulheres acaba acontecendo de ter aquelas rachaduras profundas. E tem como evitar tudo isso. E até para quem tem a rachadura muito profunda, tem como tratar, não tem, doutora? Tem. Além de ter como tratar, é importante, né? Isso. Na verdade, o que acontece no pé é que existem a pele, né? Ela já é mais espessa naturalmente, né? Tem a camada córnea, que é essa camada mais externa, né? Que é considerada como a camada de células mortas. Ela é mais espessa nas regiões de atrito do corpo. Então, calcanhares, cotovelos, joelhos, né? Então, já tem essa tendência maior de ressecar, porque essa camada é mais espessa. E nos pés existe a questão do sobrepeso. Então, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso acaba excedendo aí a sobrecarga nos pés. Ah, isso também pode acarretar? Acarreta, porque é um mecanismo de defesa, né, do organismo. Então, o nosso peso está ali sobre os pés, então, para proteger a pele, o organismo acaba produzindo mais essa queratina, essa camada córnea. E aí fica mais espesso. Tá, primeiro, vamos começar com a prevenção, que aí depois a gente vai para quem quem tem já essas rachaduras bem evidentes e até machuca, dói. Tem gente que não consegue pisar no chão, não é isso? Com certeza. Aí indiretamente acaba interferindo até no posicionamento da coluna, pode dar problema na coluna porque a pessoa sente dor por conta do espessamento das rachaduras, pisa errado e aí repercute na coluna. Então isso é super importante. Uma série de problemas. Uma série de problemas secundários, Poxa. Com certeza. E na mulher, eu acho que também tem a questão do salto, né? Porque a mulher costuma, não só assim, o tipo de sapato que usa. Então, por exemplo, quem usa mais rasteirinha, sapato baixo, etc., acaba tendo calcanhar mais grosso, porque é região de mais atrito, até fica mais exposta. E quem usa mais salto alto, tem a camada da frente, anterior dos pés e a ponta dos dedos. Mas não pode usar nada. Então, mas é justamente isso, para prevenir, talvez seja interessante você revezar os tipos de sapato. Eu tô até brincando, você não dá para usar nada, porque a rasteirinha veio para ajudar a nossa vida. A dificuldade é ser mulher, né? Que maravilha a rasteirinha. Que aí você vai, de repente, pegar o metrô, o ônibus, coloca a rasteirinha, chega no emprego. Nossa, fiz tanto isso no começo aqui da Gazeta. Aí eu me trocava ali no banheiro e tudo, e colocava um saltinho para ficar mais bonitinha. E essa é a facilidade, mas não adianta. Você usa a rasteirinha, engrossa o calcanhar. Usa o salto, engrossa na frente. Mas quem, assim, a dica quem, por exemplo, tem que usar muito salto alto ou gosta, né? Tem gente que tem esse hábito. Então, quando estiver em casa, procura usar um sapatinho mais baixo. E quem usa mais rasteirinha, de vez em quando usar um saltinho médio, porque aí você compensa a sobrecarga ali nos pés e não fica só acumulado numa região, fazendo com que espesse e tenha rachadura. E não só isso, esses dias a gente falou aqui sobre alongar bem os pés, porque às vezes eles ficam tão na forma já do salto, que aí você não consegue mais flexionar. Né, isso. Então dá uma alongadinha, já passa um creme, já faz uma hidratação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passando umas imagens, aí de repente você aí de casa que se identificar com algum tipo de ressecamento ou rachadura, solta aí, a gente vai comentando sobre as imagens. Pode soltar. Vamos ver lá. Ah lá, já vi muito, mas já cheguei nisso, hein? Olha que coisinha, isso daí é assim, já bem avançado, né? Porque aí quando começa a rachar é porque a camada está realmente muito espessa. Isso. Então, acho que aí para prevenir que chegue nessa situação, acho que tem que ter os cuidados aí diários com hidratação, né? Usar cremes específicos, principalmente com ureia, né? Ureia em concentração. Ureia é bom? Ureia. Tá. Para a região do pé é excelente, né? Sabe, em concentração até brinquei de falar isso, de chegar quase nisso. Quando eu era mais novinha, jogava capoeira. E aí, o que vai fazer com quem joga capoeira no meio da rua, raspa muito os pés, então tem que dobrar o tratamento, Sim, não tem? Com certeza. Sempre hidratar diariamente, aí depois do banho, até após o banho é um momento bem interessante para fazer hidratação, porque a pele fica mais fininha, até descama, e aí penetra mais o hidratante. Né? E aquele outro caso, pode voltar lá agora no outro?
seguinte, nossa, esse aí tá a bem coisa rachado. tá Aí feia. já começa a ficar doloroso, né? E essas crítico. rachaduras também aumentam o risco de penetração de micro-organismos, de bactérias, aumenta o risco de infecção aí dos pés e das pernas, né? Dependendo Nossa, tá do parecendo caso. deserto. Não pode isso deixar aí, chegar né? nessa situação. Acho que justamente tem que ter essas medidas aí, hidratação, alternância de sapatos. Mas a pessoa que está nesse estado crítico, que resseca demais, causa uma série de problemas, o que ela faz? Que tipo de tratamento tem hoje? Então, aí a gente tem que abrir mão de substâncias queratolíticas que têm essa capacidade de destruir a camada córnea para afinar. Né? Então, aí, ureia é uma delas, ácido salicílico, né, uma outra substância, e até assim, usar esses hidratantes potentes, e eu até oriento às vezes meus pacientes colocarem Magipac, sabe aquele plástico de comida? Sim. Então, na hora de deitar, passa o creme nessas regiões e coloca o Magipac, porque ele aumenta a penetração dos cremes e é eficaz. A gente até falou sobre isso, uma hidratação, até esqueci. De quanto tempo é legal fazer esse tipo de hidratação no pé? Então, nesse estado crítico, 3 vezes por semana, dias alternados até todos os dias, né? Sempre tendo o cuidado de usar esses cremes prescritos por dermatologistas, porque né, você não pode usar ele no pé inteiro, por exemplo. Você vai usar nas regiões que estão espessas. Porque se você usa numa região que não está espessa, no dorso do pé, por exemplo, que a pele é fina, vai deixar mais sensível. Existe um risco de machucar, né? Então, a intenção é usar só nessa região e colocar o Magipac nessa situação crítica aí, pode ser até todos os dias, 3 vezes por semana, até conseguir uma melhora. Um resultado bom? Consegue. Os cuidados com os pés, assim, depois de uma semana que você faz, você já tem resultado. Eu acho que é bem eficaz. E tem a questão da lixa, por exemplo, que é meio assim controverso. Né? A lixa, você pode usar ela a seu favor, a lixa, a esfoliação, mas também ela pode prejudicar, porque se você agredir muito com a lixa, o organismo vai responder e vai produzir mais, né? Mais a queratina. E aí o problema vai piorar. Então, acho que dá para usar lixa, esfoliante, até aquela pedra pomes, né? Que até você falou em esfoliação, foi ótimo. Vou deixar uma pergunta no ar, vou dar um recadinho e já volta. Quem está naquele caso ali que a gente viu, com os pés bem rachados e quiser fazer alguma esfoliação com um creme bem forte, ou até aquelas esfoliações caseiras e tudo mais, eu quero saber se isso pode prejudicar ou pode melhorar. Estou falando da esfoliação, aquela bem feita que... Mais intensa mesmo. Já você responde, eu já volto. Tá muito